Esta é uma fábrica moderna composta de dezenas de robôs industriais autônomos trabalhando em conjunto para montar um carro. Este tipo de linha de montagem leva muitas das vezes menos de 30 horas para montar um carro inteiro moderno partindo do zero, com poucas intervenções humanas durante o processo. A Gigafactory da Tesla, por exemplo, leva menos de 10 horas para montar um Tesla Model Y partindo completamente do zero. É algo impressionante, especialmente porque nesse período estimado de 10 horas, cerca de 570 carros ficam prontos. É uma indústria extremamente eficiente, automatizada, altamente lucrativa e avaliada em mais de 250 bilhões de dólares. Aí surge a Machina Labs, uma empresa fundada por um ex-funcionário da SpaceX que traz uma nova abordagem totalmente diferente de como as indústrias do futuro devem ser. Usando a técnica de RoboForming, a Machina Labs fabrica qualquer tipo de peça metálica para uso industrial usando apenas duas coisas: muita inteligência artificial e 2 robôs industriais trabalhando em sincronismo. A diferença aqui é que, ao invés de prensar, como é feito literalmente em todas as fábricas modernas atualmente, os robôs da Machina Labs esticam a peça de um jeito diferente, até que ela fique no formato desejado. Um processo que leva alguns minutos ou algumas dezenas de horas, dependendo da peça. Mas como exatamente o RoboForming é melhor que a conformação convencional? E por que ela é o futuro? Bom, no início da indústria automotiva, muitas peças eram forjadas e marteladas manualmente por artesãos habilidosos, até que ficassem no formato desejado. Isso incluía desde a construção da carroceria, componentes estruturais até detalhes ornamentais. Os ferreiros e os trabalhadores do metal moldavam o aço ou o ferro usando bigornas, martelos e forjas para dar forma às peças. Esse processo era demorado e exigia muita habilidade, mas permitia uma personalização detalhada. Avançando um pouco no tempo, a técnica de bump forming passou a fazer parte do processo, que é na verdade usado até os dias atuais. O bump forming é um processo de conformação de metais utilizado para criar formas complexas e curvas precisas em peças de chapa metálica. Este método é especialmente útil para produzir componentes com geometrias complicadas ou que precisam de várias dobras sem emendas. No bump forming, a chapa metálica é manipulada usando uma série de golpes ou empurrões controlados aplicados por uma ferramenta. Esses golpes são aplicados de maneira precisa e sequencial ao longo da chapa para dobrá-la gradualmente na forma desejada. A ferramenta pode ser um martelo, uma prensa ou uma máquina CNC, dependendo da precisão necessária e da complexidade da peça. Esse processo é muitas das vezes utilizado na fabricação de pequenas e grandes estruturas metálicas, como cascos de navios, fuselagens de aeronaves e outras aplicações industriais, onde é necessária uma alta precisão nas curvas e dobras. A grande vantagem é que a mesma máquina permite produzir uma diversidade de formas geométricas. Até que chegamos nos dias atuais, que usa-se a técnica de conformação de metais, que é na verdade um conjunto de várias outras subtécnicas amplamente usadas na indústria automotiva, mas não só, para formar os diversos painéis e peças de um carro. Atualmente, o mundo respira chapas metálicas que passaram pelo processo de conformação de metais. Os carros na estrada, aviões, geleiras, panelas, máquinas de lavar, micro-ondas, telefones e até a case do seu computador passou pelo processo de conformação de metais. É um processo extremamente importante e que mudou o mundo. A conformação é o processo mecânico onde se obtém peças através da compressão de metais sólidos em moldes, utilizando a deformação plástica da matéria-prima para o preenchimento das cavidades dos moldes. O processo de conformação de metais é uma série de técnicas utilizadas para alterar a forma de metais, transformando-os em peças ou componentes úteis sem remover material. A conformação é fundamental na fabricação de uma ampla gama de produtos industriais e comerciais, desde peças automotivas e aeroespaciais até utensílios domésticos e eletrônicos. O processo da conformação começa com grandes rolos de metal com alguns milímetros de espessura. Esses rolos são posteriormente cortados em tamanhos específicos dependendo da aplicação e posteriormente levados para enormes prensas hidráulicas para tomarem a forma desejada. Dependendo da aplicação, prensas de estampagem, por exemplo, utilizadas para cortar e moldar chapas metálicas em painéis de carroceria, podem exercer força na faixa de 500 a 2.000 toneladas. Para componentes maiores e mais complexos, essas prensas podem exercer pouco mais de 4.000 toneladas de força. Prensas de forjamento, usada para peças que requerem conformação a quente, como componentes estruturais e peças do motor, por exemplo, a força pode variar de 1.000 a 10.000 toneladas.
E as chapas metálicas geralmente passam por várias prensas em sequência até realmente ficarem no formato desejado. Um processo muito bom, bastante eficiente, uniformizado e padronizado. Mas de acordo com Ed Mir, o CEO e cofundador da Machina Labs, esse processo é terrivelmente caro, porque tem de se construir uma fábrica enorme e cara e cujo design é feito especificamente pensando no produto final que se irá fabricar, sem possibilidade de alterações, sem antes investir muito mais dinheiro em reformas. Além disso, deve estar repleta de maquinaria cara, projetada para produzir apenas um e único modelo de produto. E se a empresa decidir projetar um novo modelo, como por exemplo um novo modelo de carro, é necessário adquirir novos equipamentos e reestruturar parte da fábrica. Mas isso não é o pior de tudo. O pior de tudo, de acordo com Ed, é que as plantas do produto que se pretende fabricar devem ser compartilhadas com dezenas de empresas que fazem a maquinaria que irá produzir o tal produto. Ou seja, se a Ford pretende criar um novo Ford Raptor, as plantas da carroceria, entre outras dezenas de partes, devem ser previamente compartilhadas com as empresas que irão produzir as prensas e outras máquinas que serão usadas para fazer o carro. Este problema é especialmente terrível quando se trata de empresas que lidam com tecnologia sensível, como a Northrop Grumman, que produz tecnologia militar altamente sensível de um país, como por exemplo um bombardeiro estratégico de última geração ou uma arma muito avançada. A Boeing, que fabrica os mísseis balísticos intercontinentais Minuteman, a GE, que fabrica motores de avião, e muitas outras empresas no mundo sofrem das mesmas vulnerabilidades industriais por terem de partilhar plantas com dezenas de empresas que fabricam as máquinas que serão usadas. Ou seja, a uniformidade e a padronização do modelo atual de produção industrial no mundo é terrível no que toca aos custos, e é cheia de vulnerabilidades. We're still manufacturing things the same way we were making them 100 years ago. To make the next leap and keep up with the digital world, we need to accelerate the physical world, and that requires for manufacturing to go to the next level. E é aqui que a Machina Labs se destaca. Ao invés de criar uma gigantesca fábrica cheia de grandes prensas industriais e maquinaria cara e pesada, destinada a fabricar apenas um tipo de peça, veículo ou produto, a Machina Labs usa apenas 2 robôs para produzir praticamente qualquer peça que se possa imaginar que necessite de conformação. Ao invés de prensar, os robôs da Machina Labs empurram a chapa metálica. Para começar, uma chapa metálica é presa na estrutura de suporte e vários ganchos atuados hidraulicamente prendem a chapa fixamente à estrutura. E são necessários 2 robôs trabalhando em absoluto sincronismo. Enquanto de um lado um robô empurra a chapa, o outro do outro lado suporta. E para que o processo efetivamente funcione, os robôs precisam estar levemente desalinhados. Isso porque se ambos tocassem na mesma região na chapa, mas em lados opostos, as forças exercidas por ambos se anulariam e a chapa não será deformada do jeito que se pretende. Esse desalinhamento, que é bem pequeno, permite criar uma zona de muita tensão em que a força exercida pelos robôs se concentre e ocorra a deformação da chapa metálica. A força exercida pelos robôs à chapa metálica é tanta que causa uma deformação plástica no material, que é aquela deformação permanente na forma do material, mesmo após a remoção da carga. Mas não é só aplicar força no metal que ele ficará no formato desejado. Há muita ciência por detrás de cada movimento executado pelos robôs, e muita ciência do próprio material em si. Bom, como é sabido, computadores, assim como robôs, não são coisas muito inteligentes. Eles apenas fazem aquilo para o qual foram programados para fazer e de forma repetitiva. E é aqui que entra uma peça fulcral no RoboForming: o uso de softwares especialmente desenvolvidos para essa tarefa e o uso de inteligência artificial. E por sinal, muita inteligência artificial. Com ela, para além dos robôs saberem exatamente o que estão fazendo e como estão fazendo, ela permite que os robôs de facto sintam o material em tempo real, podendo aplicar mais ou menos força caso determinadas partes do metal estejam mais ou menos rígidas por qualquer que seja o fator. E assim, os robôs compensem aplicando mais ou menos força. Por vezes, essas compensações ocorrem em escalas extremamente ínfimas. A IA permite também que os robôs estejam continuamente aprendendo e melhorando a maneira como a tarefa é executada, gerando e armazenando assim grandes volumes de dados. Existem também uma série de sensores que permitem aos robôs visualizarem em tempo real como a peça está ficando, e se necessário, ajustes podem ser feitos para que o design fique como esperado. Não só o robô é importante, mas também o end effector, que é a ferramenta que efetivamente toca e aplica força na chapa metálica.
são todas elas feitas pela própria Machina Labs. Essas ferramentas são feitas de metais fortes e resistentes. Eles não revelam a composição completa, mas já disseram que entra titânio e carbetos na composição. Elas são capazes de sobreviver às tremendas forças envolvidas no processo de RoboForming. E você pergunta quanta força? Bom, dependendo da chapa e a espessura, os robôs podem aplicar 2.500 newtons de força, ou seja, 255 kg força de cada lado. Mas esse número pode ser bem mais alto dependendo do material que se está a trabalhar. Como podemos ver, aplicando força ao metal do jeito certo, é possível criar formas e figuras que possuem profundidade. Isso significa que o metal possui uma certa elasticidade que permite com que ele seja bastante esticado, mais do que imaginamos até. Mas essa elasticidade tem limite. Se os robôs aplicarem muita força para além desse limite, o metal pode ser perfurado ou surgirem zonas de fraqueza no metal. Mas a complexidade do processo vai mais além. É necessário que os robôs criem formas que estiquem o material inicialmente para que se ultrapasse a deformação elástica do material, que é aquela que ele retorna à sua forma original quando a carga é removida, e então cria-se a deformação plástica do material, que é a deformação permanente no material. You have to overcome a little bit of elastic deformation before you get to plastic. Yeah. So like if you want to do a very shallow part, it just doesn't work. You're just gonna push the part in and out. Once you go further deep, then you create more rigidity. You can easily overcome the initial elasticity and get to plastic rigidity faster. Mas esticar o material cria um outro problema, que é a redução da espessura dele, fazendo com que a peça final fique fora do padrão especificado. Mas para contornar isso, eles usam uma técnica chamada restriking. E por falar em material, os robôs da Machina Labs possuem a vantagem de poder moldar qualquer tipo de material e em praticamente qualquer tamanho, desde alumínios, aços, titânios, invers, inconels e ligas refratárias, usando os mesmos robôs. É algo impensável e impraticável com a atual indústria de conformação de metais, a menos que antes tenha de se investir em novas prensas, muito mais pesadas, e reestruturar boa parte da linha de montagem. Enquanto que na Machina Labs serão os mesmos robôs lidando com diferentes tipos de material para criar diferentes tipos de peças. Isso permite às empresas poupar milhões, se não bilhões de dólares com a aquisição contínua de equipamentos. A plant that manufactures a vehicle, we're looking at $150 million investment in just equipment. These are plants that are like 500,000 square feet. And then you need to also put in stamping presses that are like 3 stories tall and then 3 stories down in the ground. O único requisito mesmo é o material ser maleável. É o que está escrito no site da empresa. E para melhor entendermos como o RoboForming é uma técnica inovadora, podemos levar como referência a história do SR-71 Blackbird, o avião mais rápido do mundo. Uma vez que o avião será feito de titânio, que não era um material muito comum de se trabalhar e fazer aviões, teve de se desenvolver ferramentas especiais, ainda mais duras, com diamante e carboneto de tungstênio na composição. Além disso, técnicas específicas de soldagem, que pudessem criar atmosferas inertes, como câmaras de soldagem preenchidas com argônio, foram necessárias para criar ambientes controlados para evitar a contaminação por oxigênio e nitrogênio do titânio. Além disso, foi necessário reestruturar parte da fábrica para atender à construção do novo avião. Ou seja, o surgimento de novos materiais ou novas ligas metálicas obriga as empresas a terem de adquirir por completo nova maquinaria, o que é terrivelmente caro. E fica ainda mais caro quando existem customizações muito complexas no meio, como por exemplo, uma variação do avião que pousa na vertical. Ford famously said, everybody can have any car as long as it's black. Because I need to change my factory if you want something custom. And I will never be able to do that. Ou seja, construir coisas na linha de montagem prende as empresas em uma única forma de as construir. Assim sendo, fazer alterações, como por exemplo uma dianteira do veículo muito mais aerodinâmica ou até mesmo uma nova cor, se traduza em parar a linha de montagem e arcar com pesados investimentos. Na visão da empresa, a tecnologia do RoboForming permite versatilidade, flexibilidade e custos muito mais baixos. Assim, se uma empresa pretende fabricar um modelo completamente novo de um carro ou múltiplas variações do mesmo, tudo o que ela precisaria fazer é enviar as plantas, ou seja, os arquivos digitais, para uma empresa de RoboForming, e ela se encarregaria de fazê-los, poupando assim milhões de dólares com construções de novas linhas de montagens. Outra gigantesca área que a Machina Labs se foca é na fabricação de peças para coisas consideradas obsoletas.
pode ser peça de um avião antigo, um carro antigo ou outros. Na verdade, esse é um mercado de milhões de dólares, uma vez que a empresa original que fabricou não existe mais. Eles escanam a peça ou a projetam completamente do zero. Mas claro que o RoboForming ainda tem pesadas limitações e ainda está longe de ser perfeito. Todas as peças feitas precisam de extensas horas de acabamentos e polimento. A precisão da técnica ainda deixa a desejar também, principalmente para partes muito pequenas ou cantos e contornos. Isso pode ser especialmente problemático para indústrias como a aeronáutica e a aeroespacial, que a suavidade do material dita a segurança e a performance do veículo. Mas a técnica está a melhorar e evoluir continuamente. O termo RoboForming, que foi registrado por eles, é na verdade um processo conhecido mundialmente como Incremental Sheet Forming, que por definição é uma técnica de conformação de chapa metálica, onde uma chapa é formada na peça final por uma série de pequenas deformações incrementais, ou seja, uma série de deformações em sequência irão transformá-la na peça final. E essa técnica já vem sendo tentada há décadas, por diversos cientistas, estudantes de PhD e várias nações pelo mundo.